A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós agora e para todo sempre. Amém. Como já foi dito, as palavras do Evangelho serão a base da nossa mensagem nesta manhã. Uma história muito conhecida, acredito que de todos. E o tema da nossa mensagem é justamente aquilo que já foi destacado aqui desde o início do culto. O próximo dos próximos. Que Deus abençoe essa mensagem no coração e na vida de cada um de nós. Amém. Podem sentar. Meus queridos irmãos e irmãs na fé, queridos congregados da Congregação Concórdia, queridos irmãos de outras congregações aqui presentes, amigos, visitantes, todos são bem-vindos a esta casa do Senhor. Também saudamos aqueles que estão nos acompanhando pela transmissão nas redes sociais, em suas casas, junto às suas famílias. Também chamamos os bem-vindos e o acolhemos virtualmente, mas estão presentes aqui nos nossos pensamentos e orações. Que Deus os abençoe, de modo especial os nossos irmãos também lá de Nova Odessa, que nos acompanham quando lá nós não estamos e também participam conosco desta mensagem e também no nosso culto. Queridos irmãos, temos aí uma insinuante pergunta e uma bela resposta. Ambas proferidas pela mesma pessoa. Ele é um professor competente, teólogo, versado no Antigo Testamento, na tradição e também nas leis judaicas. A pergunta foi: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? E a resposta dele mesmo foi: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. O Salvador Jesus aprovou a resposta. Gostou da resposta do mestre da lei. E ao mesmo tempo percebeu que esse professor tem um ótimo conhecimento bíblico. Amar a Deus e não esquecer do ser humano. Olhar para o alto, mas também para os lados. E não tendo outra coisa a acrescentar à resposta, Jesus então aconselha esse teólogo a agir de acordo com aquilo que ele mesmo acabara de responder. Faça isso e você viverá. Aí começa o problema. Esse orgulhoso professor da lei, de questionador, ele passa a ser questionado. Ser um estudioso e um bom intérprete da Bíblia é uma coisa, mas ser praticante do ensino bíblico é diferente. Do saber para o fazer existe uma grande distância. E esta resposta de Jesus, então, desarma o sentimento de autossuficiência deste homem, que prefere muito mais argumentar, discutir, debater, do que agir e praticar. Então, constrangido, ele procura justificar a sua primeira pergunta, a sua pergunta original, com uma outra pergunta. Mas quem é o meu próximo?
E nessa altura Jesus até poderia ter mandado embora esse professor da lei. Mas Jesus não faz assim. Afinal, esse homem tinha chegado até junto de Jesus e feito uma pergunta séria. E havia dado uma resposta correta, louvável até. O que faltava para ele era justamente praticar essa teoria, fazendo com que os seus conhecimentos correspondessem com as suas atitudes cotidianas adequadas. A sua capacidade de raciocínio era extraordinária, mas a sua prática era totalmente deficiente. Agora, então, chegara a hora de mostrar a esse homem que alardeia sabedoria, mas que o problema não é o de definir termos, mas sim o de praticar aquilo que se sabe. E então Jesus apresenta uma história. Uma história onde tudo isso que ele precisa aprender está presente. Essa história contém. Primeiramente, Jesus localiza os seus ouvintes na estrada em que liga Jerusalém a Jericó. Era um curto trecho, cerca de uns 27 quilômetros. Entretanto, tinha uma situação geográfica propícia para assaltos e roubos. Nessa estrada havia um homem que estava lá, atacado, ferido, quase morto. Não fora morto, mas o deixaram gravemente ferido. Um sacerdote casualmente passa por ali. No entanto, ao ver a vítima, desvia-se, passa para o outro lado da estrada e vai adiante, sem prestar qualquer socorro. Pouco depois, também um levita passa por ali. E é interessante que ele se comporta da mesma maneira que o sacerdote. E o mais surpreendente ainda é que tanto o sacerdote quanto o levita eram pessoas que serviam lá no templo em Jerusalém. E como tal, eles estavam a serviço das coisas de Deus. Eles sabiam, portanto, que o correto era prestar auxílio àquele que havia sido atacado. Mas a sua decisão de seguir adiante, seguir viagem, revela justamente que eles estão se identificando com a mesma teoria, com o mesmo pensamento daquele professor da lei que está ali diante de Jesus. Sabem, mas não fazem. Ensinam, mas não praticam. Jesus, então, nem menciona o motivo desta omissão de ambos, porque não havia nada que justificasse a falta de uma ação misericordiosa e de amor para com o próximo. O ouvinte da história, ele fica curioso. Quem será o próximo a passar por ali? E para provocar ainda mais a consciência farisaica do professor da lei, Jesus cutuca os seus sentimentos ao anunciar que é justamente um samaritano. Um samaritano chega ali, trata o ferido, transporta-o para uma pensão, faz-lhe companhia até o dia seguinte, paga todas as despesas, recomenda-o aos cuidados do hospedeiro e até se compromete a saldar qualquer outra despesa que porventura houver quando ele retornar da sua viagem. E isso era o cúmulo. Um judeu sendo ajudado por um não-judeu era o cúmulo. Que grande impacto isso deve ter causado na mente desse vaidoso e teórico professor da lei.
é que os judeus, eles desprezavam, humilhavam tremendamente os samaritanos. E a inimizade que existia entre esses dois grupos étnicos não previa qualquer reconciliação. E agora Jesus está dizendo e ensinando que o mandamento do amor não conhece barreiras. O amor não conhece limitações, que as restrições e as discriminações colocadas pelos homens entre si são eliminadas pelos atos de misericórdia e pelas atitudes amorosas. Jesus mostra que é o momento e a necessidade de que faz o próximo, e não a sua cor, a sua nacionalidade, a sua crença ou a sua posição social. E terminando a história, então Jesus faz a seguinte pergunta ao professor da lei: na sua opinião, qual destes três foi o próximo do homem assaltado? É lógico, o professor da lei não pôde fugir da resposta. Ele reconhecia intimamente que o samaritano é que agiu corretamente. Mas aquele seu velho sentimento judeu o impediu até de pronunciar o nome. Então, ele apenas responde: foi aquele que o socorreu. E daí Jesus então encerra o diálogo, exortando-o novamente àquela ação misericordiosa. Pois vá e faça você a mesma coisa. Quem é o meu próximo? Foi a pergunta do professor da lei. Qual destes três foi o próximo? É a pergunta do mestre dos mestres, Jesus. O professor da lei perguntou pelo objeto do amor. Jesus pergunta pelo sujeito do amor. Martinho Lutero disse uma frase interessante sobre esse episódio. Ele diz assim: a lei designa de próximo aquele que passa por necessidade. No Evangelho é dito que quem tem amor e o dá, esse é um próximo. Meus ouvintes, o verdadeiro sábio entre os sábios, o Mestre Jesus, ele mexeu muito com a consciência deste estudioso mestre da lei. Era hora de ele perceber a sua falta de amor no coração e reconhecer também a sua incapacidade de ganhar a vida eterna por obras. Jesus queria prepará-lo para que ele entendesse finalmente aquilo que disseram todos os profetas do Antigo Testamento acerca da graça do Messias que viria e ofereceria perdão e salvação a toda a humanidade. Mas esse teólogo da história, ele continua preso ainda aos parágrafos da lei. Ele ainda não reconhece aquele convite amável de Jesus: crê em mim e tu viverás, venha a mim. Pois só quem pela fé está livre da culpa do pecado é que pode amar sem medo da sua própria imperfeição de amar. O professor da lei ainda não sentiu o sabor da liberdade de uma vida perdoada por Jesus. Quando ele chegar ao ir e fazer, aí sim, ele será um ser humano no qual aconteceu o milagre do reino de Deus. E então estará apto a assumir o papel de próximo de todo o próximo que porventura por ele passar. Nós concluímos então que Jesus, nosso Salvador e Mestre dos mestres,
Jesus coloca a figura do samaritano nessa história, não só para servir de ilustração e de lição àquele professor da lei, mas, sobretudo, para exemplificar a todos, de todas as épocas, de ontem, de hoje e de sempre, a vocês e a mim, que a própria ação suprema e amorosa de Deus em favor de toda a humanidade é quem está falando ali, Jesus. Por isso, Jesus é o próximo por excelência. O pastor Mateus iniciou nosso culto afirmando isso. Jesus tornou-se o nosso próximo por excelência, sem mérito ou dignidade qualquer da nossa parte. Voluntariamente ele veio ao mundo para oferecer a toda a humanidade caída o perdão. Arriscou a sua própria vida para nos tirar de uma situação desesperadora do pecado e nos resgatar de uma condenação eterna. Veio para curar as nossas chagas, veio para curar as nossas feridas espirituais com o bálsamo do seu imensurável amor. E isto lhe custou o próprio sacrifício no alto da cruz do Calvário. No entanto, por sua vitoriosa ressurreição, todos aqueles que agora nele creem e confiam, podem também ser o próximo dos próximos. Queridos irmãos e irmãs, a estrada entre Jerusalém e Jericó não é caminho nosso. As estradas da nossa vida, sim, as estradas da nossa vida têm outros nomes. O país é diferente, nossa religião não é judaica, mas é cristã. Entretanto, ninguém de nós pode negar que os assaltados de hoje continuam visíveis e públicos. E nós não estamos pensando agora só nos assaltados materialmente. Nós sabemos que há muitos tipos de razões que podem acabar com o ser humano. Podem destruí-lo, arrasá-lo, deixá-lo semi-morto à beira da estrada. São razões de ordem social, psicológica, afetiva, emocional, espiritual e assim por diante. Por isso nós devemos estar sempre atentos. Como cristãos e seguidores de Jesus, nós devemos sempre estar atentos e lembrados de que por causa do próximo dos próximos, ou melhor, do próximo por excelência, que deu a sua vida por nós, Jesus Cristo, nós daí podemos ser também próximo dos próximos. Não sabemos de quem seremos próximos no dia do amanhã. Talvez não sabemos nem de quem seremos próximos ao sair da igreja hoje. Mas em Cristo Jesus e por Cristo Jesus, nós devemos nos sentir comprometidos com todos aqueles que aparecem em nosso caminho, em nossa estrada da vida, independentemente de laços familiares, étnicos, nacionais, culturais ou comunitários. Então, o que nos cabe fazer? Ficar atentos, sim. Ficar atentos para percebermos as oportunidades que Deus nos dá para sermos um próximo e levar aos necessitados a misericórdia que nasce em Deus e se transmite através de um coração perdoado, salvo e agradecido. Em resumo, sermos fiéis e obedientes àquilo que o Salvador outrora recomendou. Pois vá e faça você a mesma coisa. Amém.
E a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Podem sentar.